Vou ler o versículo 1 e vou pular alguns versículos porque não era esse tema que eu queria falar essa noite, mas se o Deus manda eu falarei. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que tu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ser dado, como disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, o grande mar, do poente, o sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzam por onde quer que andares. Não te apartes da tua boca o livro dessa lei e medita nele de dia e de noite. Vou ler mais à frente aqui. Último versículo aqui, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não fale e nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. É a palavra do Senhor. É o Senhor que fala para a gente aqui essa noite. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glorifica o nome do Senhor como o Senhor Deus está presente aqui essa noite. O requisito de um vencedor, os grandes vencedores que a Bíblia fala, essa palavra aqui se aplica para o nosso dia a dia. Não adianta ouvirmos aqui e guardarmos. Não, tem que colocar em prática no dia a dia. Davi foi um homem vitorioso. Josué foi um homem vitorioso. Daniel também foi um homem vitorioso. José foi um homem vitorioso. Porém, ele passava pelas mesmas situações que eu, que você, que todos nós passamos. E a Bíblia fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E às vezes eu fico pensando assim, tem uma quantas pessoas de sucesso. Nós olhamos pessoas bem sucedidas nessa vida, porém nós nunca pensamos no que elas fizeram para chegar até ali. E eu faço assim, eu conversando com o pastor há poucos dias, o mundo está passando por momentos de caos. O homem, o ser humano, a cada dia que passa, ele se torna cada vez mais individualista e cada um pensa nos seus próprios interesses. Isso aí é competitividade. Isso aí faz parte do dia a dia do ser humano. E nós passamos por dificuldades, porque nós não somos super-homens espirituais. Nós somos seres humanos e a Bíblia fala que nós teremos dificuldades. Deus não nos promete que teremos uma vida de mais de volta, que você vai ter do bom e do melhor. Deus te dá aquilo para você, mas de acordo com a vontade dele. A coragem e a habilidade é a principal arma que temos que ter. O que é coragem? Coragem não quer dizer que você não tenha medo. É a habilidade de você confrontar. Não significa que é a ausência do medo. Porém, ela nos leva a usar. É nos momentos de dificuldade que nós ousamos prosseguir para frente. É no momento de tribulação que o Senhor Deus nos dá, cria situações para que possamos chegar até o povo seguro, até a Canaã. Ter coragem, não domínio sobre o medo. A palavra do Senhor fala: não te mandei eu, esforço tem bom ânimo, para não te barrar, não te espantar, porque Deus é contigo para te livrar. É na dificuldade que crescemos. Através das dificuldades, nós temos coragem, a coragem nos dá energia, e no seu potencial, e temos um potencial para que possamos a galgar um degrau a mais. Eu estava há poucos dias pensando: Senhor, por que tanta tribulação? Olha para um lado, olha para o outro. E quando o salmista Davi dizia: eleva meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Eu sou ouvindo o Senhor porque o Deus é a terra. É uma palavra profunda, porque o salmista Davi não podia contar com ninguém. Ele olhava para a esquerda, ele podia olhar para o amigo, podia olhar para o rei dos países vizinhos, mas ele não encontrou a quem recorrer. Ele disse: eleva meus olhos para o monte de onde me virá o socorro.
Como eu sou novo do Senhor. Glória a Deus, glória, glória. O favor neutraliza e elimina o potencial. E qual que é a função triste do diabo? É roubar, matar e destruir. O diabo está tirando o ânimo de muitos crentes. Está colocando de dano. Às vezes você, antes de tentar aquilo, você fala assim, não vai dar certo. Não vou conseguir. Então, o que você está fazendo? A Bíblia fala que até o fim do fundamento das coisas que se esperam, alguém sabe? E não se vê. A Bíblia fala que a fé pode mover montanhas. E o que é ter fé? Ter fé é você crer. Crer. Os que creem no Senhor, eles estão como um mundo de Senhor que não se abala, mas permanece para sempre. Quem leva essa palavra, glorifica o nome do Senhor, porque o seu Deus, Ele está aparando no caminho daquela noite. O seu Deus está abrindo porta, o seu Deus está criando situações. Eu poderia estar calado, porque eu falo, Senhor, quão terríveis foram esses dias para mim. Eu passei por tribulações, no mês de novembro para cá não tem sido fácil, mas eu falo, Senhor, a tua graça me basta. Como o Jó fez, louvou o Senhor no momento da sua dificuldade. Louve, exalte o nome do Senhor, porque só Ele pode mudar a sua situação. E às vezes eu fico assim, Senhor, mas por que está acontecendo isso? As coisas de Deus não têm porquê, os porquês de Deus não têm explicação. Às vezes você fica, Senhor, por quê, por quê? Não dá, porque Deus está criando situações para te dar uma nova direção. E muitas das vezes temos que recuar, mas não por desistência, não voltar atrás. Recuar para adquirir impulso e galgar o degrau mais próximo. Porque é na dificuldade que Deus nos dá situações para que possamos crescer. Eu vou fazer uma experiência aqui. No ano de 1989, não vou falar a verdade, Deus me tirou de Cuiabá e me mandou para Goiânia. Eu cheguei naquela cidade, eu tinha cursos, tinha estudo, nunca tinha ficado desempregado. E Deus fez comigo assim, sai na sua terra, na sua terra, ela vai para uma pauta que eu te mostrarei. Eu louvo a Deus porque há poucos dias eu estava em casa, Senhor, que situação que nós passamos. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações para nos dar livramento. Deus está dando livramento para a pessoa dessa noite. Porque muitas das vezes as coisas acontecem e você não entende. Se chama livramento da parte de Deus. E naquela cidade eu cheguei, não conhecia ninguém, eu olhava para a esquerda, eu olhava para a direita. E eu pensava, Senhor, o que eu faria aqui? Eu descobri que faz mais de 20 anos, Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca fiquei desempregado. O dia que eu vim pelas férias do Senhor, fiquei 40 dias de transmissão de emprego para outros, fiquei desesperado. E o Senhor Deus não vai deixar faltar nada para você, porque Ele é seu provedor. Assim como Ele foi com o povo de Israel no deserto, Deus será contigo. Ele está contigo para te guardar. Se tu crê nisso, dê glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque Deus está aqui. Não te mandei eu. Diz o Senhor, esforça-te e tem bom ânimo. O esforço dele é a nós. Você deve se esforçar. Esforçar-se por esforçar e por entrar pela porta. Não basta. Passar é você ficar assustado. É você ficar terrorizado. E Deus, essa noite, Ele chama você para uma grande batalha, para uma grande viagem, uma viagem de sucesso e de prosperidade e de bênção para a sua vida. Gênesis capítulo 35. O Senhor Deus fala com Abraão. Abraão não tinha talvez uma perspectiva do que aconteceria. Mas pela fé, Abraão saiu da sua terra e foi fazer a vontade de Deus. Eu não sei por que estou falando isso aqui esta noite, mas o Senhor tem propósito em todos os corações. E não era essa palavra que eu tinha escolhido esta noite para falar com os irmãos. Mas quando você precisa, Deus fala de acordo com a maneira, de acordo com o que Ele convida. No capítulo 35 de Gênesis, Deus fala com Jacó.
Os irmãos já pensaram na história de Jacó? Deus tirou Jacó, mandou ele para o deserto. Eu pensava, pastor, que o deserto era algo transitório. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de Deus. Jacó se fez homem próximo do deserto. Deus falou comigo nessa tarde. Foi no deserto que Jacó construiu poços. E poços que mandaram água, que abasteceram. Para ele era como se fosse uma Petrobras, onde se abasteciam os camelos. E todas daquela região iam ter que trabalhar. Eu penso sobre as minhas dificuldades com Deus, que situações. Então Deus vai nos dando ideias. Deus vai criando situações, vai falando conosco, vai nos dando coragem e habilidade para confrontar com as situações. Quantas vezes você não entende o porquê de Deus? A viúva estava esperando a rocha, tinha um pouquinho de trigo, e chega o homem de Deus e pede para ela: faça um bolo para mim. E às vezes Deus nos pede o nosso tudo. Deus nos pede o nosso tudo. E você diz assim: Senhor, por que fazer, por que não fazer? E pensa no que Deus fez. Deus multiplicou o azeite e ela se tornou próspera para toda a sua subsistência. Quando o povo de Deus saía para a guerra, eles estavam debaixo da mão de Deus. E os homens que estavam pelejando, eles consultavam a Deus antes de partir para a guerra. Você tem consultado a Deus antes de tomar suas decisões? Você tem consultado a Deus naquilo que você vai fazer? Porque muitas vezes nos lamentamos de algo que nós agimos pelas nossas próprias situações. Veja só, irmãos. Às vezes nós vamos lá fazer aquele financiamento e depois vamos reclamar para Deus. Está certo que Deus nos dá condições para nos tirar de situações, porque Deus é misericordioso, Ele é rico em perdoar. Ele é um Deus que permite nós passarmos isso, porque quando o homem vai pelas suas próprias pernas, ele passa por situações vexatórias. Porém, o que acontece? Deus, Ele cria situações para nos dar experiência. E o Deus que nos dá experiência, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero ler um versículo aqui no livro de Jeremias, capítulo 1. O Senhor Deus nos criou com um propósito. O Senhor Deus nos chamou para algo. E nós ficamos assim: Senhor, eu quero fazer isso. Deus nos deu um livramento, sim. Porém, Deus, Ele tem os seus propósitos na vida de cada um. Quando o Senhor veio a Jeremias e disse: antes de formar no ventre materno te conheci, e antes de sair da rádio santifiquei as nações que o profeta. Ele não sabia falar. Disse: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás. Tudo quanto quiser, tudo que te mandar falarás. Quantas vezes deixamos de fazer a vontade do Senhor e sofremos? Eu fui fazendo uma retrospectiva daquilo que estava acontecendo na minha vida. Senhor, porque nós pensamos só em coisas financeiras. Meu Deus, está faltando isso, aquilo outro. Não, alguém estou no limite. E o que acontece? Eu peço para Deus: Senhor, eu quero ter o barco nas tuas mãos. Usa, meu Deus. E é no deserto que o aço é forjado. É no deserto que o homem é preparado. E Deus está tratando com você, Deus está tratando comigo. Você não quer ser profeta? Para ser aprovado, você deve ser primeiramente provado. E Deus prova aquilo que Ele ama, mas não é seu fim. Porque para uma grande obra, Deus capacitou você. Deus quer por você. É Deus que quer por nós. Muitas das vezes pensamos: Senhor, eu não aguento mais essa tribulação. Eu não vim aqui falar de tribulação. Eu vim falar desse encorajamento espiritual. Mas para você falar de encorajamento espiritual, você tem que ver as dificuldades.
porque o homem passa por situações. Mas o que Deus faz essa noite? Deus te dá um novo renovo, Deus te dá um novo ânimo, Ele te dá uma nova vida, e Ele vai mudar essa situação, porque nele há a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque Deus nos dá a vitória. É Ele que cria situações para que o seu nome seja glorificado. E quem tem a certeza que essa vitória não existe, louve o nome do Senhor, porque Deus é conosco, Deus está aqui essa noite, o Senhor Deus está aqui para nos dar a vitória que estamos precisando. E quando nós passamos por situações difíceis, aí a hora que Deus nos fica logo no Senhor. Pastor, eu tive esse dia pensando, Senhor, meu Deus, mas no trabalho, aquela gente com a condição, que fica naquela expectativa. Deus fala assim, simplesmente logo exalta o nosso Senhor. E a cristã fala assim, os mais belos de poder foram escritos em tribulações.